Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, na Grande Romagem. E a epígrafe é de Paulo, na Epístola aos Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Emmanuel, então, escreve: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento, em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Para iniciarmos um pequeno comentário sobre esse texto tão rico, vamos voltar um pouco na história. Quando Paulo vai para Atenas, entusiasmado pelo que ele havia aprendido antes pelos filósofos atenienses, e crê que lá ele encontraria os corações devotados à filosofia e que entenderiam o mestre. Nós sabemos da decepção de Paulo. Risadas irônicas, ausências. Então, Paulo compreende, naquela experiência de Atenas com os gregos, que o mestre preferiu a Galileia, com seus cooperadores humildes e simples, os pescadores, os simples de coração. A decepção que ele tivera em Atenas, como o berço da cultura grega, soberba, e que não conseguira entender as palavras que ele disse no Areópago com tanto empenho.
Bem, depois de Atenas, ele vai a Corinto, descendo o mar mais perto. E lá ele recebe pelos mensageiros que todas as igrejas que ele havia fundado pelo caminho reclamavam a presença por problemas que eles tinham. Vinham os pedidos pela presença de Paulo, de Antioquia, da Tessalônica, de Filipe, de Listra, de todas aquelas grandes viagens feitas por Paulo. E em Corinto, ele tem a inspiração de escrever às igrejas, porque ele sabia que não poderia atender. E tem a inspiração, especialmente pela presença espiritual de Estevão, que ele deveria ditar as cartas àquelas igrejas. Achei interessante comentar que essa inspiração que ele tem em uma noite de grandes sofrimentos, ele dita as cartas para Lucas e para Timóteo, que o acompanhavam. Lembramos de Timóteo, filho de Lloyd e Eunice, ainda jovem, que o acompanhava, e Lucas, que ele encontrava pelo caminho. Então, ele dita as cartas. E interessante que Emmanuel nos fala que ele sempre se fazia acompanhar, quando ditava, pelos mais fiéis companheiros, não só por aqueles que escreviam, mas acompanhava porque ele sentia a vibração, a sintonia, sobretudo com Estevão, quando ele pedia que escrevessem as palavras que ele proferia. Paulo, com toda a grandiosidade, dizia que necessitava da vibração dos companheiros. Lembrei nesse momento do Haroldo Dutra Dias, que em 2008 esteve lá no Núcleo Emmanuel, no Paulo Estevão, e nos falou sobre as epístolas de Paulo. Nós até hoje temos o que ele escreveu. Em outros momentos, o Haroldo também já dizia que essas epístolas, as primeiras, eram ditadas e que tanto eram ditadas que ao final, do jeito do Haroldo, ele dizia assim: manda um abraço para fulano, estou lembrando do outro. E que essas colocações tão fraternas mostravam que a carta era escrita por outros e que os próprios que escreviam também mandavam abraços para os confrades das outras igrejas. Mas a epístola para os Hebreus, que nós temos em epígrafe nesse texto da Fonte Viva, esta carta para os Hebreus, o Haroldo dizia logo do início que foi ele, Paulo, quem escreveu. E ele dizia isso com muita firmeza. Falava, é claro, do estilo, que era um estilo diferente, e diferente daqueles do que escreveram, embora ele tivesse ditado, mas que foi Paulo que escreveu. E como é que se tem tanta certeza disso? É Emmanuel quem diz, no livro Paulo Estevão. Emmanuel diz que Paulo está preso em Roma, e nós lembramos que ele ficou preso por 2 anos. E lá, nessa prisão em Roma, ele foi evangelizando os guardas romanos, os gentios que o procuravam, porque eles já estavam com a prisão aberta, não mais algemada, porque sabiam que ele não iria fugir. Então, é nesta prisão
em Roma que Paulo escreve para os judeus, para o seu povo, para os israelitas que não suportavam, não toleravam que Paulo dizia da superioridade de Jesus sobre Moisés. Para os israelitas, o Cristo era um profeta da raça, como até hoje, não é? Mas não como Salvador, não como Messias. Se Paulo conquistava os corações dos gentios, os corações dos israelitas, ainda soberbos, porque afinal eles eram o povo escolhido, os corações eram endurecidos. Eles eram uma raça privilegiada. E Paulo começa na epígrafe falando da importância de Abraão e de Moisés. E diz aos companheiros nessa carta que eles, Moisés, que Abraão e os profetas foram indispensáveis para a compreensão daqueles tempos difíceis, mas que o Messias acrescentara à lei de Moisés a lei do amai-vos uns aos outros. Mais um pouco sobre a carta aos Hebreus. Paulo, então, na prisão em Roma, escreve por 2 meses a epístola aos Hebreus. E conforme Emmanuel, depois ele entrega o trabalho a Aristarco para copiar a carta. Emmanuel diz assim, que Paulo falara: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Se compararmos, então, com as outras epístolas, o estilo e o coração que escreve é singular e tem ideias incomuns. E também nesse texto que nós lemos de Emmanuel, a Fonte Viva, esse estilo estilo de Emmanuel se assemelha também ao estilo de Paulo, pelo reconhecimento aos primeiros hebreus. E Paulo nunca deixou de falar nos hebreus e nas escrituras que ele tão bem conhecia. E como enunciava Paulo sobre os primeiros hebreus? Assim é que a gente vê nesse texto de Emmanuel repercutindo o que Paulo falou sempre enquanto caminhava pelas estradas, subindo as montanhas e levando a palavra que iluminara o espírito. E Emmanuel escreve assim nesse texto: subamos sem repouso pela montanha escarpada. Parece-nos que Emmanuel reforça a palavra vigorosa e enérgica de Paulo em suas viagens, até rememorando o grande empreendimento de Paulo ao levar o Evangelho de Jesus aos gentios. Emmanuel então convida a marchar no caminho interior e a marchar para adiante, pelo menos alguns milímetros. Lembramos muito dessa expressão quando em outro momento ele diz que em cada encarnação nós avançamos alguns milímetros. E nesse texto de Fonte Viva, ele nos convida a marchar no caminho interior
interior, pelo menos alguns milímetros. Vamos então à nossa prece. Unamos então os pensamentos, sentindo-nos uns ao lado dos outros, na nossa sala, e pedindo que os bons espíritos reforcem a nossa coragem diante dos empecilhos do momento e que não nos sintamos em solidão, mas com a presença desses queridos amigos. Mentalizemos assim a presença dos nossos protetores, Dr. Bezerra, Sheila e Cleia, tantos e tantos queridos protetores que reforçam a nossa coragem diante das lutas e que reforçam a nossa espiritualidade para que possamos atender aqueles que esperam pelo passe e atender aqueles que nessa hora, quem sabe, mentalizam a nossa casa em busca do socorro espiritual. Que próximos, assim mentalmente, uns dos outros, nos lugares em que nos colocamos em nossa sala, que nos sintamos acobertados pela luz do amor do Cristo e pela vibração amiga desses condutores nossos. Que a nossa coragem e o nosso esforço seja redobrado nesses dias, para que passamos a encarnação que nós mesmos escolhemos, de estarmos juntos na Terra nesse transe, no Brasil, e acolhidos pelo Lar de Teresa. Que nos sentamos então acolhidos, vibrando, vibrando por todos os nossos companheiros e uns pelos outros.